Vamos abrir então a Bíblia em 1 João capítulo 3. A gente vai ler então do versículo 1 até o 10 hoje. Então nós vamos ler, depois a gente vai orar e depois a gente vai começar então a carta, né? Eu acho que vocês já estão pegando a minha manha, né? Estão mais ou menos se acostumando, né? Vamos ler então juntos a palavra de Deus? 1 João capítulo 3, versículo 1, começando no 1. Fala assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, e o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está em pecado, e todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Por isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Vamos orar então sobre essa palavra? Senhor Jesus, que nessa noite o Teu Espírito Santo ele venha sobre os nossos corações e sobre a nossa mente. Que o Senhor possa nos ensinar aqui nessa noite a respeito dessa palavra, a respeito desse texto, que nós possamos compreender qual é a Tua poderosa e preciosa palavra e o quão poderosa ela é, o quão eficaz ela é nas nossas vidas, e nos ajuda, Senhor, a praticá-la. Em Teu nome eu oro. Amém. Então, ao longo dos nossos estudos nessa primeira carta de João, nós vimos que literalmente essa é uma carta de amor, né? Ela é uma carta que fala do amor de Deus para conosco, né? Do nosso amor para com Deus e do nosso amor para com nós mesmos, né? Então essa é uma carta de amor. E nós temos visto que João, ele enfatiza muito o relacionamento nosso para com Deus e o relacionamento entre nós, né? Entre os irmãos, né? E João disse nessa carta, entre muitas das coisas que João disse nessa carta, né? Ele disse que algumas coisas vão tentar impedir que esse relacionamento, que esse amor que nós temos, tanto para com Deus quanto uns para com os outros, ele venha a ser impedido, ele venha a ser minado, né? E quem é que vai fazer isso? Satanás, né? O diabo, né? E por essa razão, João, no estudo passado, nos exortou ao quê? A permanecermos em Cristo. Essa era a ênfase do que João nos disse no nosso último estudo. E se eu pudesse destacar do culto passado que nós, resumir em uma palavra, tudo que nós vimos, essa palavra seria permanecer.
E nós vamos ver ao longo do estudo de hoje que a palavra permanecer é uma palavra que João gostava muito de usar nessa carta, né? Agora, antes de nós darmos então seguimento e vermos o versículo primeiro, eu quero relembrar vocês de algumas coisas que nós vimos lá na introdução da carta, dessa primeira carta de João. Nós vimos que no capítulo 1 e 2, a ênfase que João dava era que Deus é luz. Né? Capítulos 1 e 2. Os capítulos 3 e 4, o capítulo 3 que nós estamos entrando agora, a ênfase de João é em que Deus ele é amor. Deus é amor. E a ênfase do capítulo 5 é que Deus é vida. Então eu estou falando isso só para que a gente possa se posicionar na carta e saber do que ele está falando, de qual é a ênfase desse capítulo. E agora então nós vamos direto para o versículo 1 do capítulo 3, que fala assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. João, ele começa a carta, ele inicia a carta dizendo: vejam, observem, notem, percebam, prestem atenção, como é grande o amor que o Pai nos concedeu. E essa é uma coisa importante de saber. Isso é algo muito importante de nós sabermos. E às vezes, nós ouvimos tanto a respeito: Deus é amor, Deus nos ama, Deus te ama, meu irmão, Deus ama você, Deus nos ama. Isso soa como uma coisa rotineira na nossa mente e nós não temos a verdadeira noção do que isso realmente significa. Nossos ouvidos ficam acostumados com tal palavra, com tal frase: Deus te ama. É como se você ouvisse um determinado barulho que você já está tão acostumado a ouvir que você consegue separar e retira esse barulho e consegue ouvir outras coisas, mesmo aquilo soando na sua cabeça, né? E isso faz com que você não consiga distinguir e nem perceber o real significado desse amor de Deus. Mas João, ele nos chama a atenção nessa noite para isso. Ele diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. João destaca o imensurável amor de Deus. O amor de Deus, ele é tão grande, ele é tão alto, que ele é capaz de nos levar para o céu. O amor de Deus, ele é tão fundo, ele vai tão profundo, que foi capaz de nos encontrar no mais baixo, no mais profundo abismo e nos resgatar de lá. E muitos de nós sabemos exatamente de onde foi que o Senhor nos tirou, de onde foi que o Senhor Jesus nos resgatou. E o amor de Deus, ele é tão comprido que ele dura a eternidade toda. O amor de Deus, ele é tão grande, que não adianta você dizer: eu sei que Deus me ama. Eu realmente sei que Deus me ama. Mas no dia seguinte, você ficar lastimando, pensando que Deus perdeu o controle da sua vida porque algumas coisas deram errado. E não adianta você dizer também: eu sei que Deus me ama. E no outro dia, porque alguma coisa saiu do seu controle, ou não saiu da maneira como você queria que isso saísse, e você culpa Deus por isso. Então nós precisamos entender o amor de Deus, como o amor de Deus funciona.
Nós precisamos fazer isso que João escreveu nessa carta. Nós precisamos observar, nós precisamos notar, nós precisamos perceber, prestar atenção e ver como é grande o amor que o Pai nos concedeu. E no dia em que nós paramos de contemplar, de observar, de ver a grandeza desse amor de Deus, nós acabamos nos perdendo e começamos um processo de declínio na fé, um processo de morte na fé. Nós naufragamos ou somos desviados então da nossa fé. Tudo isso porque nós paramos de observar quão grande e precioso é o amor que o Pai nos concedeu, né? Vocês percebem que esse amor de Deus, ele não é dado para nós, ele não é nos dado. Percebem? Que o amor de Deus, ele nos é concedido. Ele nos é concedido. Conceder é diferente de dar. Conceder é diferente de dar. O amor de Deus, ele foi nos concedido. Isso significa que o amor de Deus, ele não nos foi dado por pena. Olha, tadinho dessas pessoas aqui, vou dar o meu amor para eles. Não foi assim que Deus viu. Não foi dessa forma, né? O nosso amor foi concedido de tal forma que nós somos chamados filhos de Deus, né? Querem ver um exemplo de como é o amor de Deus por nós? Prestem atenção nisso. Imaginem um morador de rua, um mendigo, um cara horrível na rua, com uma barba cruel, um cabelo todo agrunhado, fedido, sujo, imundo, né? E ele está com uma plaquinha na frente dele, dizendo, por favor, R$1 ou uma comida, estou com fome, né? Em Porto Alegre tem muitas pessoas com uma placa, por favor, me ajude, estou com fome, né? Então, mas esse cara está lá parado, pedindo R$1, né? R$1. E aí nós amamos essa pessoa, talvez dando R$1, ou, sei lá, aí você pode dizer assim, não, mas dar dinheiro para essas coisas não é bom. Realmente não é bom, eu não faço isso, né? Mas você vai lá e ama essa pessoa entregando um pacotinho de clube social, vai matar a fome dela por algumas horas. Você vai lá e ama essa pessoa entregando isso, né? Deus não agiu assim conosco, foi diferente, né? Deus, ele age diferente. Deus, ele faz o seguinte, Deus, ele colocaria esse mendigo, esse indigente no carro dele e levaria essa pessoa para casa, daria um banho nele, prepararia um jantar com o melhor que ele tivesse na sua geladeira. E depois que esse rapaz tomasse banho, o próprio Deus ia lá e ia cortar o cabelo dele, ia raspar a barba dele, ia fazer a barba dessa pessoa, ia deixar ele bem limpinho e apresentável. Colocaria essa pessoa na mesa, no lugar de honra da mesa. Colocaria ele lá, vestiria essa pessoa com roupas novas, colocaria roupas novas nele também. Depois do jantar, levaria ele até o quarto e diria, esse aqui é o seu quarto, tem uma cama aqui e tem roupas no armário para você, é tudo para você. E a partir de agora, ouça mais uma coisa, você é meu filho, você passa agora a ser meu filho, né? A partir de hoje você é meu filho amado, esse quarto aqui é seu, tudo o que tem nessa casa aqui é sua e tudo o que eu tenho é seu, por herança, porque você é meu filho. Quem de vocês faria isso? Quem de nós faria isso? Deus fez. Deus fez comigo e Deus fez com cada um de vocês. Deus fez exatamente isso por cada um de nós, né?
E nós podemos ir ainda mais fundo nisso, se nós quiséssemos, para ver o quão grande é o amor que o Pai nos concedeu, o amor que Deus tem por cada um de nós. E é por isso que João fala, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. E o restante do versículo diz assim: sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. O que de fato somos? Nós somos filhos de Deus. E temos que ter essa convicção de que nós somos filhos de Deus. E por causa desse amor que Deus derramou por nós, sobre as nossas vidas, nós fomos chamados por Deus e podemos nos considerar filhos verdadeiros, filhos legítimos de Deus. Agora, o que os filhos fazem? O que os filhos fazem? Os filhos imitam o pai. Os filhos imitam o pai, os pais, né? E vocês, alguns, acho que a maioria que tem filhos, né? Quem tem filhos sabe que os filhos imitam os pais, né? Geralmente os filhos imitam as pessoas com quem eles passam a maior parte do tempo. Eles imitam naturalmente, né? E nós, como filhos de Deus, quando passamos a maior parte do tempo com o nosso Pai, nós passamos a fazer o seguinte: nós pensamos como Ele pensa, nós agimos como Ele age e nós queremos o que Ele quer. É exatamente isso que os filhos de Deus fazem, né? Nós passamos então a ser imitadores do nosso Pai. Nós passamos a ser imitadores do nosso Pai. E as pessoas olham para nós e quem elas vão enxergar? Nós? Não, o nosso Pai. Elas vão enxergar o Pai. Elas vão enxergar Deus em nós. E o restante do versículo diz assim: por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. A razão de o mundo não nos conhecer é porque não pertencemos mais ao mundo. Nós pertencemos ao Pai. Antes nós pertencíamos ao mundo, nós fazíamos exatamente o que as pessoas no mundo fazem. Corremos atrás das coisas que o mundo corre. O que é importante para o mundo? Fama, dinheiro, muito dinheiro, poder, status, sucesso. Ser o maior, ser o melhor. É isso que importa. É isso que importa no mundo. E nós seguíamos nesse ritmo, indo como todo mundo vai. Nós buscávamos essas coisas. Era esse o sentido da nossa vida. Mas agora, nós não fazemos mais parte do mundo. Nós não somos mais parte desse sistema. O mundo não nos conhece mais, porque não corremos atrás dessas coisas mais. E a minha pergunta é: será que o mundo te conhece como sendo um deles? Ou não? Eu espero que não. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, porque não conheceu a Deus. O mundo não conhece a Deus e, consequentemente, não conhece os filhos de Deus. É um processo natural. Nós somos estranhos para o mundo. Você é um careta. Você é um Bíblia. Alguém já chamou vocês assim? Não. Você é um Bíblia, gente. Você não faz mais parte. Você é um santinho. É engraçado, porque quando eu converti a Jesus, né, o pessoal com quem eu andava do skate dizia assim: e agora? O que vai ser da tua vida? Você não pode mais olhar TV? Você não pode mais fazer tal coisa e tal coisa? E começavam a apontar um monte de coisas assim. E eu dizia: não é que eu não possa, é que eu não quero. É diferente.
né? É diferente, né? E aí você pode olhar para isso e dizer assim, eu ainda gosto de tais coisas, eu quero... cansei desse negócio aqui de Deus, né? Cansei. Prefiro... Vou tentar me encaixar no mundo de novo. Vou tentar me encaixar no mundo novamente. E você pode até ralar muito para isso. Você pode até tentar voltar para o mundo novamente. Mas você vai ser a pessoa mais infeliz da face da terra. Você vai ser a pessoa mais infeliz da face da terra. Sabe por quê? Porque você tem muito de Deus para andar no mundo. Você já tem Deus dentro de você. E não vai conseguir ser feliz num lugar que não conhece a Deus. É exatamente isso que vai acontecer. Versículo 2 e 3 fala assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. João coloca os seus leitores exatamente no lugar onde eles possam ver quem eles eram, quem eles são e para onde eles vão. Exatamente nessa ordem. Sabendo quem você é e para onde você vai, fica mais fácil saber se existe algo de errado em alguma direção a qual estão te levando. É isso que João queria que os leitores dele soubessem, que a igreja soubesse. Por quê? Porque o versículo 4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. João diz assim, todo aquele... Ele começa generalizando, né? E é exatamente isso que ele queria fazer. Colocar todo mundo no mesmo lugar. João, ao mesmo tempo que ele se dirige aos arrogantes, presunçosos, hereges da época, os gnósticos e os judaizantes, né? Ele também se dirige aos irmãos da igreja, aos verdadeiros cristãos. E aí ele diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Com essa afirmação, João atinge o modo de pensar de todos os judaizantes e dos gnósticos. Porque ambos, os dois grupos, eles queriam de alguma forma justificar a prática dos seus pecados através de uma vida mascarada, através de uma vida falsa, mentindo sobre quem eles eram e mentindo para os verdadeiros crentes. João diz que aquele que pratica o pecado transgride a lei, e ele ainda afirma que o pecado é a transgressão da lei. Agora, olhando para a palavra de Deus, olhando para a Bíblia apresenta várias definições para o pecado, várias definições de pecado, né? Diz assim: e tudo o que não provém da fé é pecado. Romanos 14, versículo 30. A intriga do insensato é pecado. Provérbios 24, versículo 9. Tiago vai dizer o seguinte: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4, versículo 17. Mas aqui, João, a epístola de João, aqui essa carta, ela define pecado como a transgressão da lei. Isso quer dizer que o pecado é, por sua natureza, uma rebeldia. Agora, nós podemos notar que a ênfase de João, ela não é nos pecados, mas no pecado.
uma palavra singular, né? Isso quer dizer que quando nós falamos dos pecados, no plural, nós estamos tratando do fruto de atitudes, de ações, consequência das decisões que nós tomamos, os pecados, né? Mas João aqui ele está tratando da raiz do problema, o real problema com relação ao pecado. Existe a possibilidade de uma pessoa se converter ao Senhor e permanecer vivendo em pecado? Essa é uma pergunta. Existe essa possibilidade? Não. Não existe essa possibilidade. Por quê? Porque 2 Coríntios 5, versículo 17, diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. O quê? As coisas antigas já ficaram para trás, já passaram. E eis que surgiram coisas novas. Coisas novas surgiram. Não é possível que alguém venha a nascer de novo e permaneça nas velhas práticas pecaminosas. Porque tudo se fez novo. Todas as coisas se fizeram novas. As coisas antigas ficaram lá para trás. O fato de Deus ser amor não significa que não exista qualquer tipo de regra para os seus filhos. Não significa isso. Oh, Deus me ama, então eu posso fazer o que eu quiser. Porque esse era o drama do combate de João nessa carta. Era contra essas pessoas. Ok, agora eu já estou salvo, então eu posso fazer o que eu quiser. Não. João está dizendo não. Né? Existem regras para os filhos de Deus. Olhem só, 1 João 2, versículo 3 diz assim, vocês não precisam abrir, a gente já passou por esse versículo. Diz assim: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. E 1 João 3, versículo 22, que nós vamos ler na semana que vem, diz assim: e recebemos dele tudo o que pedimos. Por quê? Porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Então existem regras. Existem regras. Né? Agora, os filhos de Deus não estão mais sob o jugo do Antigo Testamento. Cristo nos libertou, Cristo nos redimiu, mas os filhos de Deus não devem viver sem lei, não devem viver como se nada, se nenhuma regra fosse necessária. Mas e para nós hoje? E para nós hoje, qual é a lei então? O que eu devo fazer então? A lei para cada um de nós hoje é obedecer à vontade de Deus e não fazer a nossa própria vontade. Essa é a regra geral para nós hoje. Nós temos que entender que o pecado é fundamentalmente uma questão de violação, uma questão de desobediência, e insistir em fazer a própria vontade e contrariar a vontade de Deus é uma rebeldia. É uma rebeldia, é uma rebelião, e essa é a raiz do pecado. Isso não se trata simplesmente de o pecado ser a revelação de uma atitude ilegal. Oh, ok, eu pequei, errei, eu cometi alguma coisa errada. Não, o problema não está na atitude errada que você cometeu. O problema está na raiz disso, no porquê você cometeu essa rebeldia. Né? Por que isso foi feito? E prestem bem atenção nisso. A transgressão da lei, a rebelião, ambas atitudes podem ser contidas. Podem ser contidas, mas a rebelião interior persiste. E essa atitude interior é a raiz do pecado.
Esse é o real problema, né? Olhem só o versículos 5 e 6. Fala assim: vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. E todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Lendo esses versículos, vocês podem se perguntar ou se questionar sobre: mas depois que um indivíduo se torna filho de Deus, nascido de novo pela fé, ele não pode mais viver em pecado novamente? Em primeiro lugar, Jesus Cristo viveu sem pecado. E permanecer nele significa se identificar com Cristo, que é impecável, que não pode pecar, né? E ainda mais do que isso, Jesus Cristo morreu para remover, retirar, nos libertar, tirar todo esse pecado de nós. Quem conhece a pessoa de Cristo e compartilha a bênção da sua morte, não é capaz de desobedecer deliberadamente. Quando o cristão que peca intencionalmente, quando o cristão peca intencionalmente, ele nega toda a obra da cruz. Ele diz: não me interessa, eu não quero mais isso. Aquilo lá que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, a morte de Jesus na cruz, eu não ligo, eu prefiro isso. Não é, a gente não expressa, eles não expressam dessa forma, mas é isso que acontece. A cruz é negada, né? E é por isso que João declara: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Nós podemos perceber que a palavra permanecer é algo que João ele trata aqui nesses versículos. Permanecer em Cristo significa ter comunhão com Ele e ainda não permitir que nada fique entre Cristo e nós. Entre Cristo e nós. E quando nós pecamos, esse pecado se coloca entre Cristo e nós. Existe essa separação, né? A conversão, ela nos faz filhos, ela nos torna filhos de Deus e realiza a nossa união com Cristo. Mas a comunhão, ela nos permite permanecer em Cristo. A comunhão, ela nos permite continuar em Cristo, né? E vejam que uma coisa está ligada à outra. Se você tem comunhão com Deus, obedece à palavra de Deus, consequentemente você não peca deliberadamente. E o contrário também é verdadeiro, né? O contrário também é verdadeiro. Se você não tem comunhão com Cristo, desobedece à palavra de Deus, não vai ser difícil pecar deliberadamente. Vai ser um processo natural na vida dessa pessoa. Uma pessoa que peca deliberadamente, habitualmente, ela prova com isso que não conhece a Cristo. E esse é o ponto. Esse é o ponto aqui. Esse é exatamente o ponto em que João quer chegar. Uma pessoa que peca deliberadamente, como essas pessoas aqui estavam fazendo, não conhecem a Cristo. Não conhecem a Cristo. Versículos 7 e 8 fala assim: filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. E para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, né? Existe uma lógica
nesses dois versículos, que é: uma pessoa que conhece a Deus, ela obedece a Deus. Parece razoável, né? Uma pessoa que conhece a Deus, ela obedece a Deus. Versículo 7. Mas, se essa pessoa pertence ao diabo, logo ela obedece a quem? Ao diabo. É uma coisa, é um processo lógico nesses dois versículos, que é o que João está falando. E o fato importante nisso é que Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. E João diz que o nosso inimigo aqui, ele está plenamente identificado. É quem? É Satanás, é o diabo, né? E ele fala que o Filho de Deus se manifestou para destruir, então, as obras desse nosso inimigo. Destruir aqui, que João está falando, não significa aniquilar, exterminar. Não é disso que ele está falando. Se fosse, Satanás não continuaria agindo hoje. Mas destruir aqui significa tornar ineficaz, privar de poder. Dessa forma, de uma forma mais prática, isso significa que aquele que está em Cristo, aquela pessoa que está em Cristo, olhou para Jesus: oh, eu quero Jesus. Ou ele diz: eu me entrego a Ti, Senhor, eu reconheço que o Senhor é verdadeiro. Ela então passa a não ter mais, o diabo passa a não ter mais poder sobre essa pessoa. É isso que João está falando aqui. Ele está dizendo que Satanás não tem mais poder sobre essas pessoas, sobre as pessoas que estão em Cristo. Que estão em Cristo. Agora, vocês acham que, com todas essas informações que nós tivemos, que eu trouxe nessa noite pra gente, alguém poderia enganar vocês de forma a mentir, dizendo que vocês poderiam ser salvos e continuar praticando o pecado? Não. Dificilmente, né? Talvez hoje não. Mas, no tempo em que João escreveu essa carta, era exatamente isso que estava acontecendo na igreja. Era exatamente isso que estava acontecendo na igreja. E é por isso que ele está dizendo assim, ó: filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Não deixem que ninguém mintam para vocês. Não deixem que ninguém os iludam. Não deixem que ninguém falem inverdades, ensinem mentiras para vocês. Os cristãos falsos queriam convencer os cristãos verdadeiros da igreja aqui de que uma pessoa poderia ser salva e ainda assim continuar na prática do pecado. E João, ele diz: não. Olhem, nenhum cristão comete pecado. João não está dizendo, João não diz, olha só, nenhum cristão comete pecado. Ele não está dizendo isso. João não diz. João, ele declara que um cristão verdadeiro não pode viver em pecado. Ele não diz que nós não podemos cometer pecado. Ele diz que nós não podemos viver na prática do pecado. Se alguém diz assim: oh, eu sou cristão, né? E aí quando você vai olhar a vida dessa pessoa é um emaranhado de pecados, uma coisa terrível. Tem algo errado. Tem alguma coisa errada ali, né? Ou se a pessoa diz assim: eu sou cristão. Eu sou cristão, sim, né? Mas aí você vai ou trabalhar com essa pessoa, ou vai fazer alguma coisa com ela, e aí você percebe que essa pessoa aceita suborno no trabalho, só nega impostos, faz um monte de coisas erradas. Tem algo de estranho aqui. Ou ela não entendeu exatamente como que funciona a coisa, né? Nossa conduta tem necessariamente que corresponder à conduta de Cristo.
Talvez você seja meio faca na bota, assim, né? Eu não conheço todos vocês, mas talvez você seja meio faca na bota e provavelmente Deus já tenha falado com você a respeito de ira, né? A respeito disso, né? É hora de dar ouvidos a Deus e se entregar completamente ao Senhor. Talvez Deus já tenha falado com alguma coisa bem específica na vida de vocês. Talvez essa seja a hora de se entregar completamente ao Senhor. Olhem comigo o versículo 9 e 10 e a gente finaliza. Diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Mas por quê? Simplesmente porque alguém que é nascido de novo, que teve um novo nascimento, né? Ou seja, que é nascido de Deus, possui dentro de si uma nova natureza que não pode pecar. João chama essa nova natureza de semente de Deus nesse versículo aqui. E quando alguém aceita, ou quando alguém se converte a Cristo como seu Salvador, se achega a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ele passa por grandes transformações espirituais. Ele recebe então uma nova posição em Deus. Ele é chamado de filho. E ele é considerado justificado aos olhos de Deus. Essa nova posição, ela é chamada de justificação. Essa justificação, ela nunca sofre mudança alguma. Ela não pode mudar. Ela não muda. E ela também não pode ser perdida. Além disso, essa pessoa recebe uma nova condição. Ou seja, ela é ungida. Ela está em uma nova condição, ela é separada para os propósitos de Deus. Você é meu, você passa a ser do meu time, eu escolhi você, você agora é meu, pertence a mim. Você passa então a ser separado para os propósitos de Deus. E essa pessoa passa a viver então para a glória de Deus, para glorificar o seu Senhor. E essa nova condição, ela é chamada então de santificação. Santificação. E essa santificação é que muda. Ela pode mudar a cada dia. Existem dias, por exemplo, em que nós estamos mais dispostos ou mais próximos de Cristo e estamos mais dispostos a obedecer com mais facilidade. E tem dias que nós estamos um pouco mais distantes, que nós estamos realmente, lutando contra Deus, né? Existem dias que você simplesmente não está afim de obedecer e Deus vai precisar trabalhar isso em você, em nós. Mas a transformação mais dramática que acontece na vida do cristão é a regeneração. Em um segundo você era um assassino do Filho de Deus. E no segundo seguinte você faz parte da família de Deus. Você, então, passa a ser filho de Deus. Em um segundo você era o assassino de Jesus e jogando pedra na cruz. E no segundo seguinte você passa a ser, então, um filho amado de Deus. Essa é a regeneração. Passa a fazer parte da família de Deus. A justificação representa uma nova posição diante de Deus. A santificação representa a separação para o propósito de Deus.
E a regeneração representa então a nova natureza. Nós fomos regenerados, gerados novamente, né? A natureza de Deus. A única forma de ingressar na família de Deus é pela fé em Jesus Cristo e pelo novo nascimento. Não existe outra forma, né? Todos os caminhos levam a Deus, é mentira. É mentira. Não é verdade. Só existe um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Então, quem são os pais espirituais nesse novo nascimento? Quem são os pais espirituais nesse novo nascimento? O Espírito Santo e a Palavra de Deus. Esses são os pais espirituais. O Espírito Santo nos convence de todo pecado. E a Palavra de Deus, ela revela quem é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Esses são os nossos pais espirituais. Então, nós somos salvos pela fé. A fé vem pela pregação. E a pregação vem da Palavra de Deus. Efésios 2, 8 e 9 e Romanos 10, 17. Aí agora a pergunta que eu faço é, mas o que tudo isso quer dizer? Né? Tudo isso quer reafirmar que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas também, o que tudo isso quer dizer é que também isso nos mostra que essa é a forma como nós diferenciamos os verdadeiros cristãos dos falsos, dos impostores. Aqui nós sabemos quem são aqueles que nasceram de novo, daqueles que são os impostores na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que ensinam as verdades e aqueles que ensinam as mentiras. Nós podemos distinguir exatamente nesse ponto, nesses versículos aqui. Amém, gente? Vamos orar? E a gente no domingo que vem continua do versículo 11. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, muito obrigado por essa noite. São tantas coisas que nós descobrimos nessa carta de João, tantos assuntos, e a minha oração é que o Senhor nos faça lembrar de cada um deles, hoje, amanhã, durante essa semana, e que nós possamos olhar, Senhor, para esses versículos e ver o quão grande é o amor que o Pai nos concedeu, o quão precioso foi o teu sacrifício na cruz por nós, o quão profundo foi a transformação nas nossas vidas, o quanto o Senhor ansiou por esses momentos em que nós estaríamos aqui ouvindo a Tua Palavra e que o Senhor estaria aqui conosco. Então, Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque a Tua Palavra ela não volta vazia e ela é viva e eficaz nas nossas vidas. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu Espírito Santo que nos convence de todo pecado e nos convence de todo mal. Muito obrigado, Senhor, por ter nos salvado e nos livrado de uma eternidade longe de Ti. Muito obrigado, Jesus, por continuar transformando as nossas vidas de glória em glória. Muito obrigado, Senhor, por essa noite estarmos aqui e podermos compartilhar dessa palavra. Eu oro agradecendo, pedindo que o Senhor nos guarde e nos proteja e que o Senhor vai gerar uma semente em nosso coração dessa palavra. Em Teu nome, Senhor, eu oro. Amém.